sobre os movimentos da Terra, rotação e translação. Vamos também buscar o conhecimento referente às estações do ano, tá? E conhecer um pouco mais sobre o nosso planeta Terra, sobre esse espaço geográfico que nós temos, tá legal? Então vocês acompanhem comigo e me auxiliem na leitura dos textos. Bom, nós temos aí o movimento de rotação e translação na nossa conversa de geografia hoje, que vocês já conhecem. De cara, eu vou perguntar para vocês. Alguém aqui já ouviu falar em movimento de rotação e movimento de translação? Quem já ouviu falar? Rotação. O que você conseguiu assimilar sobre o movimento de rotação? Professor, eu vou no banheiro. É quando a Terra está em movimento. Bom, então nós temos aí o nosso conhecimento sobre os movimentos da Terra, né? E o nosso texto, ele traz esse conhecimento da quantidade de dias do ano. Alguém sabe me dizer assim, quantos dias tem o ano? A gente conta quantos dias tem o ano? Quem sabe dizer? O ano tem 365 dias. Isso. Nós sempre colocamos os 365 dias. Mas nós temos consciência de que a Terra, se a gente for realmente analisar, né, a gente não está dando o número exato, nós estamos apenas fazendo o quê? Arredondamento, né? Aí, lá vem a matemática de novo, a matemática na geografia. A gente está indo para um número mais próximo, por isso que a gente fala 365 dias, mas nós sabemos que tem um pouquinho mais, né, de tempo. Por isso que nós temos aí na nossa história o mês de fevereiro com um dia a mais, né? Que nós temos o ano bissexto. E quando é que isso ocorre? A cada 4 anos. Por quê? Porque a gente junta o tempinho que sobra, somando dá um dia. Então a gente tem lá no mês de fevereiro um dia a mais a cada 4 anos, que fica o 29 de fevereiro. Então, falando matematicamente com vocês, eu digo que o número 365 dias refere-se a um número aproximado, né? Que é onde é que ele se aproxima. E o restante do tempo, a gente vai somando e a cada 4 anos soma 24 horas, que refere-se a um dia. Esse um dia, ele é colocado lá no mês de fevereiro a cada 4 anos, certo? É chamado de ano bissexto. Então, nós temos os movimentos referentes às 24 horas, que é um dia. Que movimento é esse? Quem sabe me dizer? A Terra gira em torno de si mesma e leva 24 horas. Como é chamado esse movimento que ela faz? Rotação. Rotação, muito bem. E quando a Terra gira ao redor do Sol, ela leva 365 dias para realizar essa volta completa. Como é chamado esse movimento? Translação. Isso, translação. É um nome diferente, né? A gente não tem hábito de pronunciar. Translação. Foi translaço. Né? Então, tia, meu celular tá descarregando. Então, nessa questão dos movimentos, nós sabemos que um é referente ao dia e outro é referente ao ano, né? O que refere-se ao dia é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, e o que se refere ao ano é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, certo? Aí nós vamos ver a questão dos planetas, né? O planeta Terra, com sua forma arredondada, a gente fala muito isso, arredondada, né? Ela tem os polos achatados, não é no formato de um círculo, né? Perfeito, a gente sabe disso. Então, ela pode ser representada por um globo terrestre ou por um planisfério. A gente vai estudar um pouquinho sobre o globo terrestre. Vamos analisar aqui, ó, o globo terrestre. Pelo globo terrestre, a gente vê
a Terra, né, numa visão tridimensional. Numa visão tridimensional. Então, nós podemos girar esse globo e buscar pelos continentes, né? Pelos países, olhar os oceanos, a gente pode analisar através desse globo terrestre. Mas nós também temos esse formato aqui, para você ter uma ideia de como a superfície terrestre é representada em um planisfério. Então, esse formato que vocês estão vendo aqui, é para vocês terem uma ideia. Se a gente pegasse o globo, ou pegasse a Terra e desmontasse como a gente faz na aula de matemática, com as planificações, né? A gente desmancha uma caixinha e a gente vê cada parte da caixinha. Então, se a gente fizesse a mesma coisa com o globo terrestre, ficaria dessa seguinte forma que vocês estão analisando, certo? Os cartógrafos, né, eles esticam as terras e as águas para preencher esses espaços. E é dessa forma que o planisfério mostra a Terra inteira de uma só vez, com seus continentes e oceanos. Então, nós temos aqui o planisfério, como se ele tivesse esticado, mostrando o globo, né, a Terra na sua totalidade, ok? Continuando com a nossa observação sobre esses movimentos, quando olhamos o globo, que é uma representação tridimensional, vemos somente a parte da Terra que está virada para nós, como eu coloquei ali para vocês na imagem do globo. Então, para representar a forma arredondada da Terra em um planisfério, é necessário transformá-la em uma superfície plana. E foi isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é o globo, tá? E eu quero mostrar ela de uma forma plana, né? Então eu coloco aqui o planisfério para vocês, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, os continentes, né? E a localização dos oceanos, enfim. Finalizando esse ponto aqui, para a gente poder entender o que nós iremos responder na questão, eu gostaria de lembrar vocês sobre as estações do ano. O movimento de translação, ele dá essa possibilidade, né, da existência das estações. A consequência desse movimento que a Terra faz, né, ao redor do Sol, que é o movimento de translação, ele ocorre, né, as estações do ano, que são, quem sabe me dizer quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Nesse exato momento, nós estamos vivendo em qual estação do ano? Inverno. Inverno. E ainda dizem que nós, olha só que interessante, nós só temos duas estações, que é inverno e verão. Mas nós temos as 4 estações, só que as que prevalecem realmente é inverno e verão. Mas a gente percebe o outono, no finalzinho de outubro para início de novembro, quando as folhas caem ao chão, né? A gente vê aquelas árvores lindas que estão no inverno, de repente lá no outono elas estão só com aqueles galhinhos. A gente percebe isso. No mês de setembro a gente percebe a primavera, né? Quando as flores começam a desabrochar. A gente não percebe muito porque muitos de nós não temos jardim em casa, nós não plantamos, né? Não temos uma plantinha que ela tem aquela flor, né? Que são as rosas. As vozes de vocês, talvez, é que tem aquelas plantinhas em casa. Mas muitos de nós já não cultivamos essa cultura, né? De ter. E no nossa região, nós realmente já só percebemos a existência do verão e do inverno por causa disso. Porque nós temos uma região que ela não se apropria das outras estações de uma forma muito forte. E a gente acaba não percebendo, certo? Mas nós temos as 4 estações, tá bom? Finalizando esse ponto aqui, eu gostaria de rever com vocês a questão da representação, né, da Terra, onde nós já falamos que ela não é ela não é redonda, não é? Ela tem o achatamento nos seus polos, tá? Suas partes podem ser vistas de uma só vez quando a gente vê o planisfério, como eu falei para vocês, tá? E finalizando, a gente vai descer aqui um pouquinho.
olhando essa imagem. Olha só que legal, gente, onde a gente consegue ver todos os países, a gente consegue ver todos os continentes, a gente consegue ver os oceanos, né? A gente consegue se encontrar, procurar o Brasil. Acho que alguém aí já está visualizando o Brasil. Alguém já está visualizando? Já conseguiram localizar o Brasil nessa imagem? Sim. Ele está do seu lado Sim. esquerdo, do seu lado direito ou no meio? Hã? Ele está no esquerdo. Esquerdo, muito bem. Certo? Então, aqui tem algumas perguntas que a gente vai aprofundar esse conhecimento aí. Vejam bem. Aqui vocês vão responder as seguintes perguntas. Ó. A Terra gira em torno de si mesma de forma semelhante a um peão. Cada volta completa dura cerca de 24 horas, o que corresponde a um dia. Esse movimento, aí você vai dizer como é o nome desse movimento. Muito simples, né? Na questão 2, diz assim, o movimento que a Terra faz em torno do Sol e a cada volta completa dura aproximadamente um ano é chamado de quê? Então, você vai dizer que movimento é esse que a gente já conversou lá no início da aula. Na questão 3, tem assim, o planeta Terra com sua forma arredondada pode ser representado por, aí você vai dizer, arredondada. Então, eu posso representar o planeta Terra de quantas formas? A gente conversou também, eu repeti umas 3 vezes essa questão. Na questão 4, a Terra movimenta-se em uma posição inclinada. Por causa dessa inclinação e do movimento de translação, a distribuição da luz do calor do Sol em um mesmo período não é a mesma nos hemisférios norte e sul. E por isso que existe o quê? Então, o que gera esse movimento da Terra, né? Essa inclinação dela, tá? Gera o quê? Aí você vai lembrar o que foi que eu questionei aí com vocês, uma coleguinha respondeu para mim, né? E eu falei que nós não temos só duas, nós temos todas as 4, mas a gente só observa mais as 2 delas. Aí vocês vão lembrar o que foi que eu falei, tá bom? E na questão 5, diz assim, vejam na imagem abaixo a superfície terrestre e todos os países representados em um planisfério e localize o Brasil e os países da América do Sul que não são vizinhos do Brasil. Então, quais são eles? Não é vizinho do Brasil. Quem são os países, né? Quais são os países que não são vizinhos do Brasil, tá? Agora, lembre-se que ele está falando de quê? Ele está falando da América do Sul, tá? Então, você vai lá para a América do Sul, vai analisar essa imagem para poder você saber responder. A questão 6, ele está pedindo para você escrever com letra maiúscula o nome de 5 países. Pronto, você vai escolher o nome de 5 países e escrever aí. Sempre, gente, com letra inicial maiúscula, porque nós estamos falando aí de nomes próprios, tá bom? Oi. Essa imagem aqui tá. Eu não tô conseguindo ver nada Mas aqui. ela vai para você daqui a pouco e você vai ver melhor, tá bom? Tá. Na questão 7 tem assim, pesquisa e escreva o nome da capital desses países, ou seja, você vai escolher 5 países e você vai procurar o nome das capitais desses países, tá? Então, uma questão assim que você vai escolher para poder responder, são vários, tá bom? Nós temos aqui na questão 8, quais os países que não fazem fronteira com o Brasil, aí você vai olhar onde é que está o Brasil e vai analisar quais que não têm fronteira com o Brasil. E a outra diz assim, quais os países que fazem fronteira? Olha aí, esses já fazem fronteira com o Brasil. Você vai pesquisar também na imagem. Questão 10, você vai escrever o nome dos oceanos que banham a América do Sul. Também tudo na imagem. Gente, todas as respostas estão nessa imagem aí. Então, ela vai ser colocada para vocês compreenderem melhor, tá bom? E aí, deu para entender a atividade que nós iremos realizar? Deu para entender? Todo mundo compreendeu? Então, todo mundo compreendeu as questões? Sim. Ótimo, muito bem. Então, eu vou passar a atividade para vocês, lançar lá no nosso grupo.